parado na aula passada a nossa discussão tratando dos fundamentos de um Estado democrático de direito. Antes disso, o que nós fizemos na última aula foi diferenciar um Estado democrático das outras fórmulas de Estado, não é isso? Diferenciamos o Estado democrático do Estado liberal e também do Estado social, e vimos que não se tratava de simplesmente negar as conquistas das fórmulas anteriores, mas no Estado democrático o que se trata é de orientar democraticamente a intervenção do Estado, né? E orientar democraticamente no sentido de entender o cidadão como foco, como centro, como fundamento, razão de ser do sistema social. Não foi isso? E isso implicava, eu dizia na aula passada, respeitar os cidadãos. E, inclusive, respeitar as minorias. Por conta disso, a gente já dizia na aula passada que um dos fundamentos do Estado democrático é justamente o chamado pluralismo político. E vocês me ajudaram a definir o que seja pluralismo político na aula passada, como o incentivo à existência de interesses, valores antagônicos, contraditórios entre si. Eu trouxe para vocês, eu vou escanear agora no departamento aquele livro do Bobbio que eu prometi, com as razões da tolerância, quando a gente discutiu sobre a tolerância na última aula, e o sentido desse respeito ao diferente, que não é uma disputa por quem tem mais razão, não se trata de saber quem tem razão quando a gente fala de pluralismo político, mas se trata de preservar a abertura do diálogo. Entender, respeitar e incentivar o diálogo. Mas a gente advertia na última aula, esse diálogo é sempre incômodo. Por que incômodo? Porque a gente presencia e ouve aquilo que a gente não quer. Só que isso é importante para a evolução da sociedade. E a gente terminou a aula passada com um caso complicado, que foi o caso da transfusão de sangue, não foi isso? E que vocês se viram ali de frente com o pluralismo, sem saber muito bem o que fazer. Uma coisa é conversar sobre ele, entendê-lo como fundamento do Estado democrático, outra coisa é presenciar os conflitos que esse mesmo Estado democrático provoca e quer provocar na sociedade. E aí, então, na última aula, eu provocava vocês a pensar sobre quais sejam os limites do pluralismo político, não é isso? Falávamos deste caso, da transfusão de sangue. No seminário vocês vão falar de um outro ainda muito mais complexo, porque não envolve só pluralismo político, mas multiculturalismo, ou seja, diferentes culturas, na verdade a gente fala de multiculturalidade, é mais correto, diferentes culturas coexistindo numa mesma sociedade. E eu não vou adiantar esse caso para vocês, mas a gente hoje poderia tratar ainda de outros casos ainda. Exemplo, essa discussão eu me lembro que o Lucas já fez, porque era da época dele. É possível que eu publique um livro no qual eu diga que o Holocausto não aconteceu? Porque o Holocausto é tudo uma invenção publicitária por culpa dos judeus? A senhora está maluca, né, coitada? A senhora tem que, no mínimo, desinformada. Vai ler um pouco de história, depois a senhora volta e conversa com a gente, não é isso? E se eu publicar um livro assim? A comunidade judaica ia ficar satisfeita comigo ou não? Eu posso publicar um livro assim? Negando o Holocausto? Lucas, eu posso negar o Holocausto na Alemanha? O que acontece? Da legislação deles é que a questão do Holocausto seria um fato. Você não pode negar fatos, não está aberto à discussão. É crime na Alemanha. Quando eu estava na Alemanha discutindo isso, inclusive, nós tivemos um seminário na Alemanha sobre pluralismo político. E é claro isso que eles, inclusive, a questão científica, de liberdade de expressão, que é também para eles é muito forte, essa ponderação no campo do direito público constitucional, com base nessa construção de ser um fato. É crime negar o Holocausto. Não só na Alemanha, em outros países europeus também é. E na Alemanha, claro, por uma motivação política muito evidente. Não é? Dizer, eu poderia publicar um livro desse no Brasil? Eu lembro quando eu estava na Alemanha, inclusive tinha um indivíduo que tinha acabado de ser preso, porque ele dizia, não foram 6 milhões de judeus mortos, mas 5 milhões. Ele foi preso. Estava preso quando eu estava lá na Alemanha. A gente discutia esse assunto. Daqui a pouco a gente volta à Alemanha. Falando do Brasil, é possível
que eu, Elisa Bechara, publique o livro. O livro está aqui na minha mão, ó, a capinha do Norberto Bobbio, mas o interior é meu. É possível? Aconteceu no Brasil. Hã? Ah, boa, aconteceu no Brasil. Esse é o famoso caso Elvanger. Foi um dos julgamentos mais importantes e mais bonitos da história recente do Supremo Tribunal Federal. Vou deixar com vocês não só o acórdão, mas 2 pareceres sobre esse caso. Pareceres, um do professor Celso Laffer e outro do professor Miguel Reale Júnior. E acórdão de 400 páginas de discussão entre ministros sobre este caso, para que vocês entendam a complexidade do caso. E foi uma briga, não foi pacífica a decisão dos ministros. Nesse caso, Elvanger, então, esse sujeito, o Elvanger, do sul do Brasil, um escritor, publica um livro dizendo que tudo o que aconteceu, né, no chamado Holocausto, na verdade, era culpa dos judeus. Pergunto, senhores juízes, é possível isso no Estado Democrático de Direito, que alguém utilize a liberdade de expressão para fazer esse tipo de afirmação? Sim ou não? Sim ou não? Isso fere a liberdade de expressão? Ou isso é pluralismo político? Não é esdrúxulo isso? Escrever um livro sobre isso? É um absurdo? Não se sentem ofendidos? Ah, professora, eu não sou judeu, então eu não me sinto ofendido. Numa roda de amigos, um amigo de vocês pode dizer, quando eu digo pode, estou perguntando se ele tem o direito de dizer: não gosto de homossexuais. Para mim, a homossexualidade, na verdade, é homossexualismo, é doença. Esses sujeitos merecem tratamento. Pode? Pode um amigo de vocês, numa roda de conversas, ou amiga, dizer: eu não namoraria na minha vida com um sujeito negro, porque eu não gosto. Tem direito de... Isso é liberdade de expressão ou isso vai além? Isso tem relevância jurídico-penal? Isso merece punição? É essa a pergunta que eu estou fazendo. Eu estou falando da roda de amigos, por enquanto. Pode ou não? Pode ou não? Por que pode? Não é um absurdo, não? É uma visão. Isso não vai além da liberdade de expressão? Isso está ferindo a dignidade de outra pessoa ou não? Numa roda de amigos, não, professora. E se eu for líder de uma determinada religião, não me importa qual seja, e no culto religioso eu diga para os meus fiéis: os homossexuais são um problema na sociedade. Isso é uma doença que está se espalhando. Eles são casos de exorcismo. Vocês devem interferir com essas pessoas, a gente tem que tratá-las, até para que elas não proliferem este problema, que é um problema na nossa sociedade. Posso não? Ou que eu seja uma agente política e diga para o Brasil inteiro ouvir que se eu tivesse um filho homossexual, eu o espancaria até ele deixar de sê-lo. Porque isso é uma falta de vergonha na cara. Eu não preciso citar nomes. Pode ou não? Isso é uma manifestação de liberdade de expressão? A gente viu na aula passada que a liberdade de expressão é um instituto contra-majoritário, sim ou não? Que foi criado para garantir, para me garantir, de dizer aquilo que vocês não querem ouvir. É para isso que ela existe. Né? Não preciso ser garantida de dizer o que vocês querem ouvir. Pode ou não? Há um controle social do exercício da liberdade de expressão? Certamente o amigo que na rodinha falar algo assim, né, vai ouvir imediatamente: olha, vai se tratar, né, vai fazer alguma coisa, vai ser feliz, vai ler um livro, sei lá, não é isso? Quer dizer, ele também não vai gostar da reação, a reação provavelmente vai ser mais ou menos tão dura quanto a afirmação dele. E ele está sujeito a isso. Mas isso tem relevância para o direito penal? Eu posso punir essas pessoas? Vou me transportar. Eu, Elisa Bechara, sou estudante do programa de doutorado do
da Faculdade de História da Universidade de São Paulo. E essa aqui é a minha tese de doutorado, dizendo que o Holocausto não aconteceu. Isso é tudo uma mentira, inventada para privilegiar, favorecer a comunidade judaica. E aí? Gostaram da minha tese, não? Professora, você vai meter um pau na banca. Existe algum tipo de liberdade acadêmica para essa coisa? Essa é a minha pergunta. Existe uma liberdade acadêmica aqui ou não? Ou isso aqui é crime? Hã? A gente está trabalhando com os limites do pluralismo político. Até onde eu posso ir? Para pregar o diferente, o antagônico. E se for uma tese sem fundamento? Professora, a senhora vai tomar um pau na banca. Ponto. Não é isso? Não é importante preservar esse tipo de discurso? Ou esse tipo de confronto? Na nossa história, a gente não teve gente que precisou ter coragem de dizer que o mundo era redondo? E que girava em torno do Sol e não o contrário? Alguns tiveram mais coragem, outros menos? Não é? De fazer essas afirmações, por conta das consequências impostas, muitas vezes pela própria igreja. Mas é dizer, percebam a importância do discurso antagônico. Voltando ao caso, agora não estou na faculdade de História, eu sou uma escritora brasileira e este é o meu livro contra o Holocausto. Isso é liberdade de expressão ou isso configura um abuso com relevância penal da minha garantia de liberdade de expressão? Até onde vai o pluralismo político? Não? Os direitos humanos são um limite? Lembra da história da liberdade que a gente trabalhava na aula passada, né? E a gente usava aquele conceito kantiano, né? Quer dizer, a minha liberdade termina onde começa o seu nariz, né? Quando toca no seu nariz. Quer dizer, então as liberdades têm um limite nos direitos subjetivos de outras pessoas, não é isso? Nos direitos fundamentais de outras pessoas. A grande pergunta, então, é se há outros direitos envolvidos ou simplesmente eu estou tratando de um discurso que não tem consequências materiais. Percebam como isso é difícil no caso concreto. Alguns anos atrás, os alunos da faculdade, do centro acadêmico, me procuraram para fazer um parecer, para defendê-los. E o caso era o seguinte, eles queriam participar da Marcha da Maconha. Já ouviram falar? Houve várias no país, alguns anos atrás. Houve, mas quase não houve, né? Porque elas foram proibidas pelos tribunais de justiça dos estados respectivos. Proibidas sob ameaça penal. Né? Tinha polícia mesmo. Diziam, quem sair dessas manifestações, quem se manifestar assim vai ser preso, porque isso é apologia ao crime. Existe um crime no Código Penal que é fazer apologia a um crime. Tráfico de drogas é crime no Brasil. Esses jovens podem sair ou não na Marcha da Maconha? Isso não é apologia a crime? Professora, quando eles estão se manifestando, eles estão discutindo sobre o processo de legalização das drogas, ou de algumas drogas, no caso da maconha, não é isso? E isso pode? Eu posso fazer a minha manifestação, vou organizar uma hoje, para o homicídio? E a minha manifestação é assim, que eu quero organizar com vocês. Não estou pedindo para vocês saírem matando ninguém na rua. Eu estou falando que a gente vai fazer uma passeata pregando que deve ser legalizado o homicídio desde que o morto seja uma pessoa que não mereça viver. Nossa, isso aqui... Como assim? Não sei. É assim. É esdrúxulo mesmo. Eu quero fazer essa minha manifestação. Posso? Posso ou não? Manifestação pro aborto. Aborto é crime, por exemplo. Posso ou não? Isso é liberdade de expressão? É para isso que serve a liberdade de expressão. Aliás, vocês já viram comigo que o direito penal, em vários exemplos que eu dei em aulas passadas, que o direito penal sempre tende a acompanhar a evolução da sociedade.
Então, muitas condutas que no passado eram consideradas delitivas deixaram de ser. Por exemplo, que eu dei para vocês em aulas passadas foi do próprio adultério. E é claro que esses movimentos de descriminalização, e de outro lado também de criminalização, no mais das vezes são frutos de uma movimentação social. Não é que o legislador fica mais ou menos bonzinho e resolve mudar de ideia no meio do caminho. Ele é provocado pela sociedade. E essa provocação sempre é uma provocação mais ou menos enfática. Ora, então, a gente teve há menos de 10 anos atrás, a gente tinha no Código Penal expressões como mulher honesta. Ou seja, só podia ser vítima de crime sexual a mulher honesta. E eu pergunto a vocês, como que eu valoro uma mulher honesta ou desonesta? Isso foi retirado agora, faz pouquíssimo tempo, do Código Penal brasileiro, muito recentemente. Por quê? Por conta de um movimento feminista. Assim como foi modificado o Código Penal para dizer que os crimes de violência sexual não são crimes contra os costumes, como era então previsto, mas crimes contra a dignidade sexual. Isso não é um problema de nomenclatura, isso é um problema material. Porque se eu designo crimes sexuais como crimes contra os costumes, estuprar uma prostituta não era crime. Que bons costumes tem uma prostituta? Nenhum, então tudo bem. Sim ou não? Como é que isso aconteceu? Todas essas reformas com base em manifestações sociais. Toda manifestação social é bem fundamentada? Não. A exemplo dessa minha que eu quis organizar agora, ninguém topou, fazer a marcha do homicídio comigo. Vocês deram risada, professor, isso é ridículo. Não sei se a gente não tem outras ideias ridículas na sociedade, ridículas no sentido de serem iguais a essa. Se eu fizesse uma enquete anônima na São Francisco sobre apoio à pena de morte, estou falando da São Francisco, não estou nem falando da sociedade, eu acho que eu teria um número grande de adeptos à pena de morte na própria São Francisco. Que dirá na sociedade, sim ou não? Vejam a importância de discutir todas essas questões. Ainda que essas manifestações possam desagradar ou contrariar os interesses de alguns, ou as crenças de alguns, sim ou não? Por isso, e exatamente por isso, os nossos alunos puderam sair junto na chamada Marcha da Maconha. Eles não estavam fazendo apologia a nada, eles estavam querendo discutir uma questão. E é assim que a sociedade evolui, independentemente de se quem está discutindo tem razão ou não. É uma questão de discussão. Voltando aos nossos casos. Então, eu posso escrever um livro afirmando que o Holocausto não aconteceu? Qual vai ser a consequência social desta obra? Bom, vai ter uma reação negativa, As pessoas, no mínimo, vão falar, olha, isso no mínimo é esquisito. Diante de toda a produção fática que a gente tem, mostrando o contrário. Os ministros do Supremo se preocuparam com uma questão interessante que a gente discutiu na Alemanha também na época, que é, livros podem constituir o ovo da serpente. Quer dizer, o livro fica, não é simplesmente uma manifestação que eu faço numa roda de amigos. O livro fica ali guardadinho e a qualquer momento alguém pode pegar. Vocês já viram um livro assim, historicamente complicado? O Minha Luta. E alguém pode pegar aquele livro e, com base naquele livro, eu posso provocar um discurso de ações. Eu posso provocar ações concretas, contrárias, no meu caso, à comunidade judaica. E essa foi uma das preocupações dos ministros, para julgar o caso que chegou a eles como uma denúncia por crime de racismo. Embora tecnicamente não haja raças de seres humanos, mas, enfim, tecnicamente a gente tem esse conceito no nosso ordenamento penal de racismo, e isso foi identificado em tese como suposta prática de crime de racismo. Essa foi uma das preocupações dos ministros do Supremo. Vocês acham que isso configura crime? A partir da ideia do ovo da serpente? Ou liberdade de expressão? Assim como o discurso do colega de vocês. O colega de vocês pode falar isso? Não gosto de homossexuais. Não namoraria um negro. Pode ou não? Ou ele comete crime?
quando fala? Hã? Não, poder ele pode. Poder ele pode? Poder ele pode. Ele não pode fazer esta atitude causa do impedimento dos direitos do outro, do alvo dele. Aí vira uma coisa relevante, né? Mas ele dizer, não gosto de negro, não gosto de judeu, não pode comer isso, pode. Então, essa opinião não pode se converter numa ação. E aí perceba... A ação que é relevante. A ação é. Mas é claro que a opinião, ela pode, a partir de certo momento, ser a ação. O impacto de uma ação. Olha que interessante o que o Fernando está falando. E a gente está falando dos discursos de ódio. Exato. E uma coisa, de fato, é falar com os amigos. Os amigos são aqueles que conhecem aqueles termos que você pensa. Né? A gente vai falar. Então eles entendem a sua vida. Mas a coisa lá do... Um agente político. Um agente político, líder religioso, ele tem uma responsabilidade social, comunitária. Né? Percebam, um discurso de incentivo a algo maior do que simplesmente a manifestação de uma opinião. É um discurso de incentivo a uma ação discriminatória. Aí está o perigo. Né? A minha liberdade termina onde começa o seu nariz. Quer dizer, a minha liberdade de dizer o que eu penso ou não termina onde te afeta, materialmente. Né? Onde você sente materialmente os efeitos disso. E esse é o problema do agente político. Né? Que poderia dizer, como disse inicialmente, bom, mas eu fui eleito e muito bem eleito, né, por milhares de pessoas que pensam igual. E eu tenho o direito, então, porque eu fui eleito, de estar aqui representando essas pessoas e dizendo isso, que elas também pensam. Sim ou não? A resposta do Fernando está clara. É não. Fala, Lucas. Bom, mesmo na roda de amigos, se a gente pensar uma roda de amigos virtual, por exemplo, as redes sociais, Bárbara. né, qual que é o limite? Hoje a gente vê com as redes sociais e tudo, uma enxurrada de casos assim, as pessoas têm uma opinião ali, correm para pagar, mas aquilo já fica no print screen e tal, e qual que é o âmbito? A diferença é que na rede social não existe privacidade. Então você não tem esse recesso privado. Então quando alguém comenta qualquer coisa com o outro, ali no post, está falando num ambiente que é público. Então você não tem esse segredo. Né? E aí pode ou não pode? Ali já é mais complicado, é mais complexo. Porque ali ele se permite ser utilizado para uma coisa mais grave. Né? Particularmente porque as redes sociais, elas são um ambiente perfeito para isso. Né? Qual é a grande utilidade da rede social, além de deixar lá o Zuckerberg mais rico? E esse é um fenômeno mundial muito preocupante. Né? E um dos grandes desafios do Estado democrático, né? As redes sociais. Quer dizer, qual é o limite? Se eu disser numa rede social que eu acho que homossexualidade, na verdade, é homossexualismo, é doença, uma perturbação, isso tem relevância penal ou não? Ou continua sendo a minha opinião? Eu diria que lá, na rede social, a intenção sempre é interferir no interesse, na opinião do outro. Sem formar... Mas eu não posso tentar interferir na opinião do outro? Eu não estava fazendo isso na Marcha da Maconha lá? Tentando interferir na opinião da sociedade como um todo? Eu não posso tentar interferir? Isso não é legítimo? Não é para isso que é liberdade de expressão? Tentar convencer o outro? Ele está um tempão que ele fala. Se eu estiver dentro da minha casa, então, e o meu filho traz um amigo negro da escola, e eu falo uma coisa desse tipo, então não e agora? Porque está dentro do meu espaço privado. E agora? O discurso não é mais um discurso de opinião, mas é um confronto. É dizer, eu acho que os negros são menos, que são inferiores. E eu queria dizer isso para você. Aliás, eu acho que meu filho está errando de ser seu amigo. Não, mas aí então, você tem a lesão direta. Qual a diferença? Aí você tem a claro. agressão. Perfeito. Perfeito. Aliás, a intenção é essa, no caso. A intenção é agredir, né? Uma intenção discriminatória. Aí eu estou diante de uma ofensa com relevância jurídico-penal. Materialmente, tá? Mas se você permite um discurso assim, mesmo no privado, você não está tentando meio que abrir espaço socialmente, porque você vê que tem mais pessoas pensando como você e isso socialmente te ajuda a fazer uma coisa ou outra. E na rede social isso também tem impacto, porque você não sabe quantas pessoas vão ler. Sim. Pois
é, professora, se eu permitir que as pessoas falem essas coisas esdrúxulas, eu não estou permitindo uma perpetuação de toda uma cultura horrorosa, degradante? Essa é uma questão, mas vocês falam, não, professora, é que não dá para defender de forma nenhuma, né, hoje no século XXI, que os negros sejam inferiores. Então, esse discurso é esdrúxulo e ponto, professora. Não dá para... Mas a questão não é essa, né? Quer dizer, a questão é... Eu posso proibir o sujeito de falar, mesmo sabendo que ele vai continuar pensando? Porque ele vai continuar pensando, não vai? Mesmo que eu proíba ele de falar. Fala. Por quanto tempo as pessoas que hoje em dia são vistas como pensamento foram caladas? E até como muitas pessoas hoje em dia ainda são caladas. Então eu acho que talvez você deixar essa pessoa que hoje em dia é com uma conduta contrária a falar, fomenta a discussão. Perfeito. Se você, Perfeito. Se você calar, Perfeito. tirar É isso. grupos particulares. Percebe a importância do pluralismo? Enquanto isso é uma opinião que não fira diretamente o outro e não se dirija diretamente ao outro numa atitude discriminatória ou uma violência, isso sujeita o indivíduo a quê? A um diálogo, como ele diz. Né? E proibir o sujeito de falar o que ele pensa não é resolver o problema. Porque quando ele fala, ele gera discussão. E essa discussão leva a um amadurecimento social. Né? Enquanto a gente não tinha um agente político falando desse tipo de bobagem, né, sobre a orientação sexual das pessoas, não é que no Brasil não houvesse esse problema, porque há e muita, né, cultura, né, moralista nesse sentido. Mas no momento que esse sujeito falou a bobagem que falou, ele colocou as coisas em cima da mesa. E a sociedade começou a discutir abertamente sobre isso. Não é? E os fantasmas vieram para fora. Veja a importância disso para a sociedade. É claro que o Fernando tem razão. No caso específico desse agente político, por ser um agente político, por ter o poder que ele tem de influência nas pessoas, e a partir da forma agressiva com a qual falou, a gente diferencia uma liberdade de expressão de um discurso de ódio, que aí passa a ter relevância jurídica penal. Não é? Esse é o grande problema. Não é? Mas é dizer, opiniões individuais na roda de amigos, mais horrorosas que sejam, são importantes no contexto democrático? São, sim. Para incentivar a discussão. E é assim que a sociedade vai evoluindo. Não é? Aliás, isso fez parte das próprias conquistas do feminismo. Eu contava a vocês, até pouquíssimo tempo atrás, né, as alunas, por exemplo, em qualquer universidade, eram vítimas de piadas e aquilo era normal. Não é? Então, você tinha uma dúvida, o professor falava normal, você não entendeu, você é mulher, e todo mundo dava risada. Né? Hoje ninguém faz mais isso. Né? Por conta de uma discussão que vem sendo provocada. Né? E as respostas muitas vezes são tão agressivas quanto as próprias opiniões esdrúxulas, e isso gera uma modificação social. Por isso o pluralismo político é fundamento do Estado democrático. Ainda que isso venha gerar um montão de conflitos, como a gente está presenciando. Alguns mais difíceis de lidar que outros, como o caso da testemunha de Jeová e da transfusão de sangue. Né? Agora, eu tenho duas formas de lidar com o problema. Não ver o problema, né? Então, no caso do médico, dizer, bom, se o médico não responde por qualquer coisa, se ele salvar ou se não salvar, então ele opta por salvar e acabou. Quer dizer, não, mas isso não tocou na discussão de fundo, no pluralismo. Para isso, outros modelos, eu estou falando no caso específico da transfusão de sangue, como o americano, que a gente critica tanto para outras coisas, o modelo americano, nesse caso, envolvendo a bioética e a transfusão de sangue para os testemunhas de Jeová, é muito melhor desenvolvido. Há uma série de técnicas que são aprendidas por esses profissionais de saúde para lidar com esses casos. Para utilizar outro tipo de material, e vocês não me perguntem tecnicamente o que é isso, mas para utilizar um outro tipo de material que tenha a mesma eficácia, mas preservando a liberdade de crença. Esse é um discurso mais maduro, mais pluralista, e não meramente tolerante, entre aspas. Você queria falar? Deixa eu ver se eu entendi, então. Separa os dois, então, para quem eu falo e a forma como eu falo. Sim.
Então, se o... E o que isso gera, né? Quais são os efeitos da sua fala? Se o líder político fizer, então, de piada, ele não perde a dignidade humana. O líder político é difícil que não fira, né? É porque você falou em tom Diante do poder que ele tem, né? É que você falou em tom, Nas mãos. tom agressivo. Então, Sim, é que no caso concreto houve um tom agressivo, mas ainda que não tivesse um tom agressivo manifesto, né? Porque às vezes a piada tem uma agressividade latente, e normalmente tem nesses casos. Né? Quer dizer, o problema é o poder político que esse sujeito tem na mão, né? De influenciar atitudes materiais, né? De discriminação, de violência, de ódio, é o discurso do ódio. Esse é o grande problema hoje. Né? E parece que esse problema vai se acentuar no mundo em geral. Né? Nós acabamos de ver isso em outros contextos, né? Com candidatos eleitos com um discurso completamente sem sentido, né? Quando a gente fala de dignidade humana, de direitos humanos, ou seja, e eleitos, né? Por uma população que parece que concorda. Né? E isso só vai enfatizar aquele discurso que a gente chama de democracias intolerantes. Né? São aquelas imposições democráticas. Eu tenho razão e sou intolerante nisso. Né? E dá no que dá, no que está dando. Fala. Eu concordo com todo esse negócio do discurso, mas eu tenho uma dúvida. Assim, dado que, por exemplo, você normalmente tem afinidade, você vai ser amigo de uma pessoa que pensa parecido com você. E aí, levando isso para um âmbito mais social, assim, um grupo grande vai se juntar, e aí, levando em consideração a ideia que cada grupo tem. Se você permitir esse tipo de discurso, até onde ele incentiva o grupo a colocar em prática esses pensamentos, entendeu? Essa é a minha dúvida. Eu acho importante o discurso, eu concordo com tudo. Só que eu tenho só esse receio de, de ter um grupo, entendeu? E com base nesse receio, eu posso censurar opiniões? Fazendo um prognóstico eventual de futuro? Não, falando as ideias que certamente são erradas, entendeu? Mas perceba como uma ditadura do politicamente correto, né, é tão autoritária quanto os discursos autoritários. Na medida em que, e aí essa é uma frase muito famosa em direito penal, os pensamentos não delinquem. Né? O que eu estou pensando enquanto eu estiver pensando é meu, não tem relevância jurídico-penal. Né? Eu posso dizer a vocês, e hoje eu acordei com muito mau humor, eu sou uma pessoa malvada e vocês não sabem. Eu quero dizer que hoje eu acordei com pensamentos assim, contra a humanidade. Eu acho que a humanidade não merecia existir, a maior parte das pessoas do mundo. Se eu pudesse, eu mataria todos. Vocês estão olhando para mim com horror, né? Essa mulher é louca. Né? Acho até que é meio perigosa. Se ela tiver a mesma pistola que ela fala que ela tem na bolsa, é melhor a gente tomar cuidado, sim ou não? Eu sou perigosa? Eu vou fazer isso que eu estou pensando? Vocês fazem o que vocês pensam? Não venham me dizer que vocês nunca tiveram vontade de matar alguém. Ou de fazer um mal a alguém. Porque eu sei que já tiveram. Todo mundo tem. Normalmente a gente não faz. E aí são os nossos freios inibitórios funcionando. Isso faz parte do próprio controle social. Sim ou não? Pensamentos não delinquem. O problema é quando eu levo adiante. Né? Eu promovo ações. Né? Condutas materiais. É dizer, não, mas então a gente tem que se antecipar, né, para punir pensamentos e a manifestação desses pensamentos, né, em opiniões que não são ações. Isso é um discurso autoritário. Isso é muito problemático e isso engessa uma sociedade democrática. Não permite a ela que evolua. Né? Se eu falar, olha, eu vou dizer como vocês devem pensar. Percebeu o problema onde a gente entra? Por isso a importância do pluralismo, que gera conflito, e gera mesmo. Né? E a gente está aqui se deparando com questões todas politicamente incorretas, não é? Não está sendo confortável para nenhum de vocês discutir nenhuma dessas questões. Até porque vocês conhecem quem pensa assim. Não é? Mas isso é importante para a própria evolução da sociedade. Pois não? Mas nessa nova realidade de redes sociais, por exemplo, postar algo que seria uma opinião, não se caracterizaria como um crime, justamente porque alguém, por exemplo, daquela raça, pode ter acesso, ler e se ofender? Então, um livro sobre o Holocausto, né, ou negando o Holocausto, pode cair nas mãos de alguém da comunidade judaica? Bom, nesse caso concreto, caiu. Né? Quem promoveu toda a notícia desse fato como fato criminoso foi a comunidade judaica, que se sentiu ofendida. Não, mas eles têm o direito
Isso é relevante para o direito penal? Essa ofensa, quer dizer, você lê algo que você não quer ler, isso propriamente não é uma ofensa. Como esse assunto, ou esse caso específico, não vai ser objeto do seminário de vocês, já foi em anos anteriores, acho que no ano do Lucas foi objeto do seminário, nesse ano não vai ser, eu posso contar o final da história, né? A moral da história. Nesse caso, houve, por maioria de votos, a condenação, né, do autor do livro pelo crime. Por quê? Não pelo fato de ter manifestado uma opinião, mas porque uma leitura do livro, não ouvi dizer sobre o livro, como vocês acabaram de ouvir, mas uma leitura do livro mostrava que o autor fazia a todo momento afirmações agressivas e ofensivas à comunidade judaica. Então não era um livro contando história, falando, não, eu acho que o caso foi diferente, ou eu acho que não houve. É esses judeus, isso, aquilo, aquele outro, porque tem que morrer, porque... Aí era outra coisa. Mais do que isso, os ministros tomaram conhecimento, porque isso chegou ao processo, que esse indivíduo participava de grupos antissemitas, ativamente. Aí é discurso de ódio, aí é outra coisa. Aí passou da liberdade de expressão. É diferente da Annelisa lá, doutoranda do departamento de história, não sei o quê, que está defendendo uma tese, negando o Holocausto. E por isso ele foi condenado, criminalmente. A gente está no Estado democrático de direito, que seria o indivíduo relacionado com as outras pessoas. E como é que eu coíbo? Então, promovendo a discussão. Promovendo a discussão. Vamos fazer campanhas, e o Estado protagonista nessas campanhas, sobre a igualdade de gênero, a igualdade racial, o respeito à orientação sexual. Que formas democráticas de discutir, não é? De promover um amadurecimento social. E o que eu quero que vocês reflitam é sobre isso, a necessidade de promover o diálogo. E não é a punição pelas mãos violentas do direito penal que vai fazer cessar uma determinada opinião. Porque as pessoas continuam pensando, e o pensamento não delinque. E, portanto, ele fica preservado. Muito melhor, como fundamento do Estado, não a censura, mas o pluralismo político, que vai permitir o pôr para fora isso e o controle social sobre isso. O que vocês fazem na roda de amigos se chega um amigo e fala assim, eu acho que realmente os homossexuais são um problema para a humanidade? Ele vai ouvir um montão. De vocês, inclusive. Ele vai sofrer consequências sociais importantes. E isso vai ajudar ele e vocês, sim ou não? Como sociedade. Entenderam a importância deste fundamento do Estado democrático? E já entenderam que vocês vão pisar sempre num terreno bastante pantanoso, no sentido de definição dos limites do pluralismo político. Até onde eu posso ir com esse interesse ou esse valor a essa opinião que é contrária à opinião de outras pessoas ou até da maioria das pessoas. Mas saibam que esse conflito é esperado, é desejado. Segundo fundamento, que na verdade é o primeiro, porque ele vem antes no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Segundo fundamento do Estado Democrático de Direito. Olha que simples, a dignidade humana. Se eu parasse a aula agora, falasse, bom, agora a aula vai se transformar numa avaliação. Escrevam para mim uma dissertação sobre o conceito de dignidade humana. O que é dignidade humana? Vocês me responderiam, que pergunta idiota, igual da aula passada, né? O que é vida? Vida é vida, dignidade é dignidade, liberdade é liberdade, não é isso? Então respondam para mim em uma frase. Todo mundo sabe o que é a dignidade humana, não sabe? Vão dizer que não sabem. Sabem? Tá bom. O que é? Vamos? Não sabem? Não é possível. Quantas vezes na vida de vocês já ouviram essa expressão? Dignidade humana. Eu diria que é uma expressão um tanto quanto inflacionária, não é? Por dia, quantas vezes a gente ouve essa expressão? Muitas vezes. E de interlocutores os mais diversos, em contextos os mais diversos, a ponto de a gente chegar a duvidar, muitas vezes, do conteúdo material dessa expressão. Às vezes ela parece que está esvaziada em discursos retóricos, sim ou não? Mas a gente logo percebe que não é uma expressão vazia de conteúdo, porque ela fundamenta o nosso Estado democrático. Então ela tem que ter um conteúdo e esse conteúdo tem que ser muito importante.
volto a perguntar. O que é a dignidade humana? Quem se aventura? Vocês estão dentro de casa, vamos? Vamos? Fernando não vai. Posso falar depois. Eu gostaria de ouvir isso. Vamos? Você pode falar em questão material, né, e na questão transcendental, na questão psicológica. Quanto às crenças da pessoa, se ela se vê em harmonia com o que ela acredita, no meio que ela vive, e quanto a material mesmo, né, quando se fala da questão econômica e conforto, tudo que envolve o mínimo de decência para a vida da pessoa. Tá, então o mendigo aqui da frente, vocês conhecem vários, né? Que moram aí, os moradores de rua. Ele é indigno? Na vertente econômica aí que você está falando, na religiosa não sei, mas na vertente econômica que você está falando, certamente ele não tem nenhuma condição. Ele é indigno? Ele é indigno, Fernando? Neste critério, ele não alcança, né, a dignidade externa. Ele deveria ter acesso à saúde, moradia, tudo isso. E na medida que ele não tem, isso está ferindo a dignidade que ele tem. Ah, então ele não é indigno, ele é digno. Ele tem que ser respeitado na sua dignidade, é isso? Mas e se por exemplo, ele fosse morador de rua por opção também? E se ele for morador de rua por opção? Vocês vão conversar com ele. Por que você foi pra rua? Ele fala, eu cansei da sociedade. Acho péssima essa cultura capitalista de vocês. Vocês com seus iPhones aí. E preocupados com o carro novo e com o shopping. Eu acho isso ridículo. A minha vida é simples assim. Ele é digno ou indigno? A partir do momento que aquilo é uma escolha dele, largar tudo e ter uma dignidade. Ah, então dignidade implica escolha. Se você entende que você precisa de determinado bem básico, que a Constituição coloca, como moradia, etc., para sobreviver, a falta daquilo fere a sua dignidade. Mas se você entende que não, você tem que ser tranquilo. Você tem que ser respeitado nisso. Tem que ser respeitado nisso. Concordam? Fernando concorda? Posso falar? Pode. Então, aí é o seguinte. Embora o termo esteja na Constituição, ele só pode ser explicado pela filosofia. Perfeito. A dignidade humana não é um termo jurídico. Ela é bolada pelos juristas, na verdade, a partir de uma expressão do Kant, um livro Perfeito. chamado Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Só que o Kant não diz dignidade da pessoa humana, diz dignidade da razão humana. Então, o que é a dignidade da razão humana? É um valor intrínseco que todo ser humano tem, exclusivamente por ser humano. Né? Mas ele dá uma explicação para isso. De onde vem esse valor e o que é? Ele é a razão humana. Então, o que é a dignidade? É um valor em si que cada pessoa tem, de não ser usado como instrumento por outro, como meio, não ser usado por outros como meio para atingir fins, né? E que é dado pelo fato de um ser humano ser racional. Então, tem dignidade quem é racional, não tem dignidade quem não é racional. Ponto. Agora, é interessante, e aí perfeita a explicação do Fernando, quer dizer, e acho que uma obra que tem que ser lida, né, Metafísica dos Costumes, né, não tem como fugir disso, existe uma explicação kantiana, e esse é o grande, na verdade, é a grande base de toda a explicação sobre a dignidade, né, que foi justamente essa que o Fernando fez, né, quer dizer, de opor, né, o ser humano por conta da razão às coisas, né? E aí ele trabalha com a noção, inclusive, de preço, né? Quer dizer, o ser humano não tem equivalente, né? Pode ser dado em troca de alguma coisa, não é precificado. E por isso os seres humanos nunca podem ser meios, senão fins. Eu não posso usar um ser humano, isso é quase que um chavão hoje, kantiano. Essa explicação vocês encontram também trabalhada num autor que vocês leram comigo, né? Espero que vocês tenham lido, que é o Beccaria, né? Que em 1764 já dizia que não existe liberdade onde as leis permitam que em determinadas circunstâncias os seres humanos se convertam em coisas, né? E aí fica muito clara essa mesma vertente. Agora, a gente entra numa questão interessante, Fernando, aqui, do conceito kantiano de dignidade. E perceba que o conceito de dignidade, então, não é
jurídico, ele é muito pela filosofia, assim como também é pela religião, de uma outra, né, a partir de uma outra perspectiva. A pergunta que a gente tem que se fazer é como a gente aproveita esse conceito kantiano num cenário democrático. Né? Então, a dignidade humana como fundamento de um Estado democrático de direito. Se eu trabalhar com a dignidade humana como valor intrínseco à natureza humana, né, diante da racionalidade, né, diante da razão, eu vou estar trabalhando numa perspectiva universal, abstrata. Isso pode gerar um problema. Né? Qual seja este problema? Eu me colocar na posição de avaliadora da dignidade alheia. E isso pode me levar a afirmações antidemocráticas, no sentido de dizer, esta pessoa não tem dignidade, é indigna, por isso ou por aquilo. Vocês podem pensar em uma série de situações que levam a conflitos. E no direito penal esses conflitos são graves. Por que são graves? Porque vão diferenciar o punir do não punir alguém. E a gente já viu o custo disso. Vou dar um exemplo. Todo mundo sabe o que é estupro? Sem dúvida, professora. Tá bom. Não é a violência sexual em si, porque sexo, em grande medida, tem violência. Mas é a violência sexual não consentida. Não é? Entendida, né, no Código Penal de 40 como crime contra os costumes, e hoje convertida essa conduta num crime contra a dignidade sexual. Veja que interessante. Além da figura própria do estupro, nós temos uma outra figura no Código Penal, que é o estupro de vulnerável. E diz lá o Código Penal, é crime manter relação sexual com menor de 14 anos ou doente mental, ainda que haja consentimento. Entenderam qual é o crime? Tá fácil, professora. Então, tá bom. Vocês conhecem adolescentes que fazem sexo, não? Já ouvi falar, professora? Não, tá bom. Então, imagina uma menina de 13 anos que namora um menino de 13 anos e os dois mantêm relações sexuais. A pergunta é, ambos estão cometendo crime? E os pais podem responder por tabela, porque o crime, entre aspas, está ocorrendo na casa dos pais, que sabem, estão vendo isso acontecer. Os dois adolescentes são estupradores recíprocos, é isso? Por que vocês estão rindo de mim? Eu não acabei de falar qual é a norma? Eu não descrevi, e não sou eu, a norma não descreve exatamente aquilo que eles estão praticando? Então qual é a dúvida que eles têm que ser punidos? Vocês têm alguma dúvida, não? Por que vocês estão rindo de mim? Qual é o problema? Por que isso é absurdo? É o código falando. Você está xingando o legislador brasileiro, é isso? Está sendo gravado. Quando você falou de estupro recíproco, isso soa um pouco absurdo, porque precisa que haja a violência de um sobre o outro. Não tem como essa agressão pode partir do... Possa ser recíproca, é isso? Sempre tem uma vítima e um agressor, é isso? Aqui eu tenho dois agressores recíprocos. É perfeito o seu raciocínio. Você. O ato do estupro, ele também presume a capacidade do estuprador também de cometer o ato, eu penso. Ou seja, que seja... Sendo menor de 18 anos, ele não comete crime. 14, eu acho. Se ele é maior de 14 anos e mantém uma relação com um menor de 14 anos... Aí sim. Então tá, vamos mudar o caso. O menino tem 13 e a menina tem 14. Estupradora. E eu dei o exemplo de propósito, porque vocês são machistas. Era fácil pôr a menina na função de estuprada. Eu vou pôr ela na função de estupradora aqui. Eu acho. É uma estupradora. Vocês continuam achando risível isso, por quê? Vamos voltar ao tipo penal, né? Ao crime previsto no Código. Por que o estupro é crime mesmo? Porque ele fere a dignidade sexual.
O que é dignidade sexual? Dignidade sexual vem de dignidade. Né? Lá o Fernando disse, a dignidade da pessoa humana. Né? A pessoa humana é, enfim, a dignidade humana. Por que o estupro fere a dignidade humana? Afinal de contas, o que é essa dignidade humana? A gente pode entendê-la como o poder, a liberdade de autodeterminação, que todos nós temos que ter respeitado. Não é isso? E respeitado do jeito da gente. Vocês têm aquele amigo caótico, não? Ele não sabe selecionar nada, nem a roupa que vai vestir. Né? Não sabe selecionar parceiro, não sabe profissão nenhuma, não sabe nada. O quarto todo desorganizado é o caótico. Né? É dizer, ele é um indigno? Não. Ele está se autodeterminando na vida. Como ele entende que deve fazer. E como ele entende que deve fazer, é um poder que ele tem de decidir. Não é? Isso a gente chama de autogoverno. Muito bem. Quando a gente fala de dignidade sexual, é o autogoverno aplicado às minhas escolhas sexuais. Não é? De querer ou não praticar sexo com alguém, quem quer que seja, e que eu que vou definir. Então, traduzindo no consentimento. Então, o estupro, o que fere como crime, é esse poder de autodeterminação na esfera sexual, sim ou não? Bom, isso é a figura principal do estupro. Mas quando a gente olha para esta norma que prevê o estupro de vulnerável, do menor de 14 anos ou do doente mental, está falando lá a norma, é estupro, ainda que haja consentimento. Opa! Então, é a dignidade sexual que é protegida aqui? Não, é outra coisa. É o que a gente chama de integridade sexual. De um indivíduo que ainda não tem a capacidade de se autogovernar nessa esfera. Então não adianta eu dizer para vocês, olha, eu acabei de praticar sexo com um menino de 4 anos. Nossa, professor, não, mas ele falou que sim. Eu falei para ele, quer o pirulito? A gente faz sexo e você ganha o pirulito. Ele fala, oba! Viu? Ele consentiu. Eu gravei aqui, estou mostrando para vocês o consentimento dele. Válido esse consentimento? Vocês vão falar. Ele não se autodeterminou, professora, porque ele não tem capacidade de fazer isso. Né? Porque ele não tem experiência, maturidade, nem sequer maturidade física para decidir sobre isso. Então ele não decidiu, isso não é um consentimento. Não é um autogoverno. E enquanto ele não puder ter esse autogoverno, o que eu tenho que preservar é a sua integridade sexual. Até que ele possa se autogovernar nessa esfera, sim ou não? Ficou claro? Voltando ao nosso caso específico, senhor juiz, que condenou a menina estupradora. É caso de estupro? A menina de 14 anos que mantém relação sexual com o namorado de 13? Vamos dizer, professora, é difícil falar, né, em integridade sexual ao invés de dignidade sexual nessa hipótese, considerando a realidade social atual. Quer dizer, a gente não está olhando para um caso específico aqui porque a gente não tem as informações desse caso, mas pressupondo a sociedade atual e 2 adolescentes que recebem informação suficiente, que hoje tem muito mais maturidade, inclusive sexual, do que havia no início do século XX, a gente consegue dizer que eles podem se autogovernar nessa esfera. E isso decidiu o ministro do Supremo Tribunal Federal, Maurício Correia, não é mais ministro, quando julgou um caso que chegou assim para ele. Era exatamente este o caso. E ele dizia, condenar, nesse caso, seria negar a realidade da minha própria casa. Porque eu tenho filhos adolescentes que fazem sexo. E são perfeitamente informados, inclusive se cuidam, enfim, recebem toda uma estrutura para exercer essa atividade de uma forma saudável. Ora, então do que a gente está falando? De crime por parte da nossa menina de 14 anos ou de exercício da sua dignidade? Mas e a dignidade do menino? A integridade dele? Integridade ou dignidade? Nesse caso, e aí, vejam, eu estou contextualizando um caso específico, um perfil específico de jovens. Eu não estou querendo dizer que todo jovem de 13 anos sabe o que está fazendo. Mas nesse contexto que eu estou tratando, são jovens informados e que sabem
E não há dúvida, isso é científico, não é jurídico, né? Que hoje, inclusive, a maturidade sexual é muito mais precoce, acontece muito mais cedo do que acontecia no início do século XX. Né? Quer dizer, hoje as meninas de 14 anos não brincam mais de boneca. Boa parte delas. Ou uma parte delas. Né? Isso não é nem bom nem ruim, isso é a evolução da sociedade. Quer dizer, será que eu tenho que punir a conduta de alguém? Será que essa conduta dos dois adolescentes namorados tem relevância jurídico-penal? Porque eu tenho que tomar cuidado para não moralizar o discurso, para dizer o que eu acho que é dignidade ou não. Quer dizer, uma menina dessa idade ou um menino dessa idade não deveria fazer sexo. Quer dizer, o que eu acho é outra coisa. Não vem ao caso. O que eu tenho que verificar, valorar, é se há dignidade humana em exercício ou se ela está sendo violada, no caso. E se eu verificar, como verificou o ministro Maurício Correia à época, que não houve violação, mas sim exercício da dignidade, eu tenho que respeitar. Porque senão eu, o Estado, estou violando a dignidade do indivíduo. A mesma coisa o tipo penal, esse mesmo tipo penal do estupro, quando fala manter relação sexual com enfermo mental. Ah, professora, mas isso é importante, porque os doentes mentais não sabem o que estão fazendo. Então, imagina, submeter esses indivíduos a relações sexuais é uma violência contra eles. Ainda que eles falem que estão aceitando, dizer, eu tenho que tomar cuidado com o meu discurso. Porque senão, eu estou condenando a abstinência sexual toda uma população que eu considero doentes mentais. E não é isso que o Código Penal tem que fazer. Ele tem que proteger quem tem que ser protegido. Quem não tem a capacidade de autogoverno. Quantos doentes mentais? Síndrome de Down. Quantos casais vocês conhecem? A gente vê que se casam. Mas eles não podem manter relação sexual, senão eles cometem crime. Então tem que se casar e ficar quietinho. Não é isso? Porque senão o Código Penal prevê uma punição. Mas é claro que não. O que o Código Penal prevê é uma presunção de violência nessas hipóteses. Já estão estudando presunção e direito romano? Sim. Que tipo de presunção é essa que o Código Penal prevê? Absoluta ou relativa? Evidentemente que é relativa. Ou seja, ela admite prova em contrário. Essa presunção existe para proteger a integridade sexual. Voltando ao caso lá da criança de 4 anos com quem eu mantive relação sexual. Aqui eu presumo que é a violência, a não ser que eu consiga provar o contrário, e eu não vou conseguir provar o contrário com uma criança de 4 anos. O mesmo não vai acontecer no caso do adolescente, que eu provei para vocês o contrário. Ou de um doente mental que se casou com outro e eu provei o contrário para vocês. Toda essa valoração que vocês estão fazendo nesses casos comigo, está implicando um juízo sobre a dignidade humana. Perceberam a importância de discutir esse conceito no cenário democrático? Mas perceberam também os perigos de trabalhar com a dignidade humana a partir de uma perspectiva abstrata, moralizante? Ainda não, professora. Exercício da prostituição. Fere a dignidade humana? Ih, professora. Agora desgraçou, que tema tenso. De novo, a gente está tenso hoje? Tá. Eu quero que vocês fiquem tensos. Fere a dignidade humana ou não? A resposta é, depende. Depende de quem? Da pessoa. Da pessoa. Tá bom. É uma vítima de exploração sexual. Uma vítima de tráfico de mulheres. Fere a dignidade sexual. Pode ser a dignidade humana. Não, é uma opção de trabalho. Ah, mas esse trabalho é indigno. Não. Vendeu o próprio corpo. Olha lá o Kant. Como assim? Ela está se coisificando? Não, não pode. Quer dizer, essa perspectiva é moralizante. Sou eu querendo atribuir um juízo de dignidade e não dignidade para as pessoas. Isso eu não posso fazer. E isso não tem nada a ver com o autogoverno que eu tenho que examinar. Eu não estou dizendo aqui que toda prostituta tem a sua dignidade humana respeitada. Tem que olhar o caso, para ver o que aconteceu. Se existe exploração sexual ou não. Se existe um constrangimento ou não. Uma vez eu já ouvi, tratando de violência de gênero, uma delegada, na Delegacia da Mulher, dizendo assim para uma plateia de 800 pessoas, ela dizia, eu estou cansada de receber
vítimas, entre aspas, de violência, essas mulheres que me procuram e depois se arrependem. Então elas me procuram, noticiam a violência do marido, do companheiro e depois vêm chorando pedindo para eu soltar. Se elas querem apanhar, então que apanhem. O Estado não tem que proteger porque elas não merecem proteção. O que é isso? É uma valoração disfuncional sobre o conceito de dignidade humana. Elas querem continuar apanhando? Não. Muitas vezes elas não têm saída. Ah, mas por que continua convivendo com o sujeito? Por um montão de fatores. Não é? E de pressões. Por medo, muitas vezes. Por ameaça, muitas vezes. Quer dizer, isso é autogoverno? É claro que não. Portanto, eu estou chamando a atenção de vocês, né, para fazer uma avaliação democrática da dignidade humana. Esta que é um dos principais fundamentos, um dos primeiros fundamentos do nosso Estado. Pois não? Eu queria entender o que o legislador, o que eles pensam para determinar especificamente que é 14 anos. É a maturidade psicológica ou é a biológica? Isso é interessante, né? Quando eu, como legisladora, tenho que decidir uma idade, né? Tenho que colocar um limite etário. Quer dizer, como é que eu consigo estabelecer esses 14 anos? Eu não consigo, né, com exatidão estabelecer, não. A dignidade sexual começa com 14 anos, antes disso não há. Então, a gente acabou de ver que tem adolescentes com 13 que já tem. Então, o que eu faço? Eu reduzo? É sempre um risco, né? Para cima ou para baixo. Por isso, a questão da presunção. Se poder trabalhar, não de forma engessada, mas com uma valoração. E essa questão etária não tem nada a ver, é importante já deixar claro, com a questão etária envolvendo a maioridade penal. Porque sempre tem essa pergunta, mas como é que o legislador consegue definir 18 anos, né, nem um dia mais nem menos, né, como limite para a definição da maioridade penal? E a sociedade tortaria isso para isso. Quer dizer, vai dizer que um jovem de 17 anos, 11 meses, não sabe, não, que atirar na cabeça da vítima não pode durante o roubo. Né? E roubar a vítima, para começar, também não pode. Então, o legislador está errando aqui. Como é que faz? Quer dizer, não, aqui a questão é outra. A questão não se trata de saber se o indivíduo sabe ou não o que fez. E a sociedade brasileira não consegue entender isso na discussão porque não é informada sobre isso. O que levou ao legislador, não só o legislador penal, mas o legislador constituinte, em estabelecer esse limite etário? É a capacidade de entendimento? Não, porque capacidade de entendimento há, até numa criança. Vocês pegarem o priminho de vocês de 5 anos de idade e falar assim, pode atirar no coleguinha? O que ele vai responder normalmente? Não pode. Não é isso? O meu filho, quando tinha 5 anos, filho de professora de direito penal, ele sabia claramente que atirar no coleguinha não pode. Não é isso? Mais do que isso, ele sabia, inclusive, que era crime, ia para cadeia, ele dizia. Não é? Então, eu posso prender uma criança de 5 anos que atirou no coleguinha sabendo que não pode? É claro que não. O que o legislador brasileiro fez? Ele definiu uma faixa etária para efeito de discernimento? Para limite de discernimento? Não. Essa é uma opção político-criminal. Olha a política criminal que a gente estudou. Qual é a opção político-criminal? Qual é a decisão político-criminal do nosso legislador? Os menores de 18 anos, portanto, crianças e adolescentes, são o futuro da nossa sociedade. E em relação a eles, eu tenho que privilegiar, priorizar, não uma punição, não um castigo, mas a educação. Porque eles que vão ser o futuro da nossa sociedade. Então não adianta tratar eles com pena privativa de liberdade. Eu tenho que priorizar um processo educativo. E é assim que eu vou tratar. E essa é, em tese, a filosofia do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso não quer dizer que um menor de 18 anos, quando realiza uma conduta como essa, a conduta não seja grave. Ou que seja uma conduta aceita socialmente, porque não é atirar na cabeça de alguém. E ele vai sofrer uma consequência jurídica, o que a gente chama de uma sanção pela conduta que realizou. Mas o que o Constituinte fala e o que o legislador penal brasileiro fala é que essa consequência jurídica jamais pode ser uma punição nos modos do direito penal. Eu tenho que priorizar a educação desse jovem. Porque se eu punir ele colocando no cárcere, eu só vou antecipar a carreira criminal dele. Né? E devolver para a sociedade um indivíduo, um adulto, depois piora. Não é isso que eu tenho que fazer. Principalmente um indivíduo que está em fase de formação, e isso é ilegal. Isso não quer dizer que ele não sabe o que fez.
Mas fase de formação significa em fase, inclusive, de agressividade latente. Já foram adolescentes, né? Alguns ainda são, não são? Eram agressivos, não? Ou se eram, né? Todo adolescente é agressivo. Mas vocês foram agressivos naquele ambiente gostoso, saudável, com a família em ordem, na casa bacana. Não é? Eu tenho níveis e níveis de agressividade nessa fase. E eu tenho que ver tudo isso e dar um tratamento coerente com tudo isso. Então, quando a gente faz essa discussão sobre limites etários em direito penal, a gente tem que tomar muito cuidado, em primeiro lugar, para estabelecer os parâmetros dessa discussão. O parâmetro da discussão dos limites de idade, prefeito de maioridade penal, não tem nada a ver com capacidade de discernimento. Tem a ver com opção político-criminal de tratamento. Como é que eu, Estado, quero tratar esses jovens? O que eu penso para o futuro? Melhor educar. E não pensem vocês, de outro lado, também a sociedade não sabe disso, não pensem vocês que a sanção para esses adolescentes, infratores, assim a gente chama, seja uma reação assim muito boazinha, porque de boazinha não tem nada. A reação é bastante dura, a gente chama de direito penal juvenil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para esses menores de 18 infratores. A reação é bastante severa, mas ela tem que ser voltada para a educação, não para a punição. Não sei se ficou claro. Só dúvida. Pois não. Por que no caso do adulto não se volta também para a educação? Se presume que ele não é mais educável? Na verdade, acho que tem que se voltar também. A gente vai discutir as finalidades da pena. Para que serve punir alguém? O que eu estou buscando? Acho que castigo, em nenhum dos casos, o castigo pelo castigo é racional. Nunca é racional. Ele não tem uma utilidade social. Depois a gente vai discutir longamente as penas, mas o que está muito claro para os menores de 18 é que o processo tem que ser educativo. Explicitamente educativo. O que também tem que ser levado com cuidado. O que é educar? A nossa tradição histórica no Brasil, em relação aos menores, a gente tinha o famoso Código de Menores, previa uma educação-correção. O que eu faço com um menor de idade problemático? Eu endireito. Eu corrijo. Como é que eu corrijo? Um tapinha não dói. Não é isso? A palmadinha. Se vocês imaginam que exista violência dentro dos cárceres no Brasil, dentro das penitenciárias, imaginem só nas FEBEMs. É onde mais existe relato de violência física. E aí você pergunta para o funcionário, mas por que você está agredindo esse menor? Ele fala, para ele aprender. Estou educando. Espancando? Isso é educação, ele não me respeita. Veja que como é difícil trabalhar com o cenário de educação. O que é a educação no Brasil? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta sobre os limites etários. A diferença nos dois casos. Claro até aqui? Vistos os dois limites do direito penal, na aula que vem a gente vai falar para que serve o direito penal, a função do direito penal e vai trabalhar com os princípios penais fundamentais num Estado democrático. E essa talvez seja a aula mais importante do curso de vocês, entender quais sejam os princípios penais fundamentais. Tá bom?